Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos, nesse novo ciclo, nem é novo, nessa continuação de nossos estudos, do nosso propósito de voltarmos para dentro, para a mente, de aprendermos a olhar o que está obstruindo o conhecimento que está na mente, e para olharmos para essa obstrução, nós estamos seguindo aqui um currículo cuidadosamente estudado e nos colocado à nossa disposição por um sistema de pensamento que já não tem mais nenhuma confusão. Jesus, que já não tem mais ego, que agora é um com o Espírito Santo, está a nos mostrar um caminho que ele percorreu nessa volta, a lembrar-se do Espírito que ele é, e se ele o fez, como ele diz, nós somos iguais a ele, porque todos nós somos iguais como criação de Deus. Então, se ele lembrou-se do Espírito, certamente que nós também o podemos fazer, e para facilitar, para nós não precisarmos fazer tudo por conta, assim, como ele o fez, ouvindo apenas ao Espírito Santo, nós podemos nos apoiar nessa ajuda que ele deixou aqui. Então, esse curso é uma ajuda para nós virmos a ser iguais a Jesus, a nos identificarmos apenas com o Espírito, largando totalmente o equívoco, largando totalmente o ego, que obstrui na nossa mente a consciência da paz, do ser que nós somos, da unicidade. E para isso, para facilitar esse aprendizado, depois que Jesus nos ofereceu um livro-texto, e após o livro-texto, ao oferecer as 365 lições para gravar o que ele havia nos colocado no texto e para facilitar a prática disso, ele nos trouxe as lições, e mais do que isso, depois das lições, ele viu como Jesus ele está na nossa mente, ele sabe das nossas dificuldades, sentiu que houve a necessidade de responder as principais perguntas que surgiram e que dentro do sistema do ego é comum que venha, porque nós estamos voltando a aprender algo que é nosso, mas que para nós é totalmente novo, que é o sistema de pensamento do ego. Novo, eu digo por isso que viemos ao 100, porque para nós que já estamos na jornada do 100 já não é mais novo, porque já temos uma certa caminhada. Mas essas perguntas são muito significativas para nós vermos novamente, assim como o esclarecimento de termos que virá depois, e os dois suprimentos da psicoterapia e da canção da oração. Mas antes de começarmos, então, hoje nós vamos ver a introdução que Jesus apresenta para esse manual de professoras. E antes de nós iniciarmos, então, essa leitura comentada, que está lá na primeira página dessa terceira parte do livro, quase lá no finalzinho do livro, na página 1, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega do nosso propósito, da nossa mente, e para nós nos disponibilizarmos da melhor maneira, podemos respirar pausadamente, profundamente, permitir que os pensamentos barulhentos se vão, que eles se desvaneçam, que não ganhem guarida, porque é nosso propósito aqui, é nossa meta, oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, porque assim ele consegue vir
na medida diretamente proporcional à capacidade de aprender que nós colocamos a ele. E dessa forma, certamente que o Espírito Santo continuará a nos acompanhar e nos trazer esse entendimento que tem por propósito único, como eu disse, nós voltarmos a ficar cientes do que se passa em nossa mente, que está fora do corpo e do tempo, e que está confusa em relação a quem ela é, essa mente. Porque em determinado momento ela teve o pensamento de separação, e a partir de dentro desse pensamento de separação, ela perdeu totalmente a lembrança de quem ela é, e fizeram-se conceitos para dizer quem que somos, como seres individuais, físicos e psicológicos, e agora o curso está aqui para reverter essa ideia que veio dentro da ideia de separação, dentro do ego. E Jesus, então, ele compartilha conosco dessa introdução que explica o porquê dele nos dar o livro e o próprio manual de professores. E ele o inicia dizendo que o sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. Parece que o professor e o aluno estão separados, o professor dando algo ao aluno, ao invés de a si mesmo. Então, a forma de ensino do Espírito Santo é totalmente diferente da forma de ensino do ego. No ego, nós temos o professor, nós temos o aluno, e o professor é aquele que dá aquela medida que ele julga necessário para aquele entendimento do aluno, do que ele foi programado para dar. No Espírito Santo, professor e aluno são o mesmo, porque eles, na verdade, são o mesmo ser, vêm da mesma mente, e tanto o professor e o aluno, ambos fazem o mesmo papel, porque ambos são aprendizes do Espírito Santo, e o aluno dá a feliz oportunidade do professor aprender por lhe dar essa oportunidade dele ensinar, assim como o professor é grato ao aluno por ter a quem compartilhar pelo seu aprendizado. E o aluno grato também por receber essa oportunidade de aprendizagem. Então, é um dar infinito, tanto que vem do aluno para o professor, quanto do professor para o aluno, porque, em última instância, ainda são o mesmo ser. Apenas no sonho é que parece haver uma diferenciação. Mas, continuando aqui no 1,4, Jesus diz: além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial, na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. Aqui já podemos também notar que Jesus está nos alertando para alguma coisa. O ensinar do Espírito Santo não tem nada a ver com a forma específica dentro do mundo, onde o professor é professor sobre aquele tema específico, daquele assunto específico e naquele tempo específico. Afora isso, ele não é um professor, ele não ensina. Então, esta é a forma do mundo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Então, os alunos são meramente a feliz oportunidade do professor dele demonstrar o que ele aprendeu em si, e nesse sentido o aluno se torna o professor do professor. E o professor é professor do aluno, porque este aprende com o professor a ver dentro de si
também essa mudança. Enfatiza também que ensinar é um processo constante. Então, ensinar não tem nada a ver, por exemplo, com essa hora de estudo que nós fizemos aqui, ela é muito específica na forma, mas o ensino não é restrito a isso aqui. O ensino, ele acontece 24 horas por dia, na nossa experiência, porque o tempo todo nós estamos ensinando. É impossível não ensinar, porque a nossa mente é ativa e ela sempre vai ensinar aquilo que ela acredita que é, tanto por palavras ou sem palavras, com ações, sem ações. O simples conceito que ela tenha por verdadeiro para si é o que ela aprendeu e é o que ela ensina, é o que ela compartilha. Por isso a gente vai ver aqui Jesus colocando um modo totalmente diferente a função de quem ensina. Só para completar aqui, então, no 6, enfatiza também que ensinar é um processo constante, acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Os próprios sonhos, a mente, ela nunca para de pensar, mesmo quando nós não estamos cientes disso, que é os momentos que estamos dormindo, que a consciência está totalmente sem estar ciente de nada, mas a mente, ela continua ensinando, porque ela continua acreditando no que ela aprendeu. Então, ela é professora o tempo todo. E ela aprende com as nossas decisões, o que nós queremos aprender também o tempo todo. Ensinar é demonstrar. E aqui o demonstrar também não é como num laboratório ou num ato fechado de uma sala que eu vou demonstrar algo e as outras 23 horas por dia, 1 hora por dia eu vou demonstrar toda a gentileza do curso, toda a aprendizagem, toda a mudança, e o restante do tempo vou me esquecer de demonstrar. Então, eu não aprendi. Porque se em todo o tempo, fora do momento do instante santo, ou do tempo que eu dou ao Espírito Santo, estou contrário a isso, então eu estou ensinando o currículo contrário. Se eu, no meu instante santo, estou alinhado ao Espírito Santo, mas largando disso, eu continuo totalmente com a mesma mentalidade oposta ao Espírito Santo, totalmente alinhada ao ego, na verdade é isso que eu estou, então, demonstrando e ensinando. E por isso que Jesus diz que uma mente sem treino nada pode fazer. Nós precisamos aprender a estarmos atentos, a nos colocar em uma condição de realmente permitirmos olhar de volta para as nossas crenças, porque aquilo que nós acreditamos, nós ensinamos automaticamente. Seguindo aqui, existem somente 2 sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. Isso a gente viu no curso inteiro, na metafísica do curso, que só tem 2 sistemas de pensamento, ou do ego ou do Espírito Santo. Não existe uma terceira alternativa. Não existe ego, Espírito Santo e eu. Então, o sistema de pensamento ao qual a minha mente está inserido, ele sempre é ou do ego ou do Espírito Santo, e isso nós demonstramos a cada instante pelo tipo de pensamento que temos. Quando estamos julgando pelo ego, é nesse sistema de pensamento que nós temos, e é isso que estaremos ensinando a nós e ao mundo. E quando voltamos nossa mente ao Espírito Santo, é isso que estaremos ensinando a nós e ao mundo.
Seguindo aqui no 2:3, a partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Então, a demonstração tanto do ego quanto do Espírito Santo, nós aprendemos ela, reforçamos ela em nós e também reforçamos em outros, nos outros, porque a mentalidade, porque a mente ainda é a mesma. Então nós reforçamos tanto um sistema quanto o outro a todas as mentes, conforme nós assim o pensamos. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. Todos nós ensinamos o tempo todo, nisso não há escolha. Mesmo que eu fique 24 horas por dia sozinha, isolada, eu estou ensinando ao mundo inteiro o tipo de pensamento que eu estou tendo nesse isolamento. Então, disso não há como escapar. Nós sempre estaremos ensinando aquilo que nós acreditamos no nosso pensamento que nós somos. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Então, o curso aqui, ele tem um propósito muito firme de nos colocar que nós podemos escolher na mente o que nós queremos ensinar, ou seja, nós podemos escolher que tipos de pensamentos nós queremos ter, baseado no que nós queremos aprender. Se nós queremos aprender a reconhecer o nosso ser, não há como aprender isso sem voltar a nossa mente, o nosso pensamento ao sistema de pensamento do Espírito Santo, porque é ele que guarda essa lembrança para nós, e isso deve chegar a ser uma constância a cada pensamento. Assim como quando nós ainda estamos resistentes a voltarmos à unicidade, quando ainda temos como nosso tesouro o sistema de pensamento do ego, quando ainda temos uma idolatria para a decisão de sermos sozinhos, nós estaremos aprendendo com o ego, e é isso que estaremos ensinando. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo, e isso aprendes através do ensino. Então, a única maneira de aprender é nós oferecer. Mas esse ensino não é, Jesus não está falando aqui, por exemplo, do papel de ser um professor oficial, ou, por exemplo, o papel que eu esteja exercitando agora, nesse momento aqui. Ele está falando aqui que a única maneira de nós darmos algo, nós sempre damos tudo que aprendemos somente a nós mesmos, porque só existe nós, não existe ninguém lá fora, e isso que nós damos a nós, isso nós vamos aprender através do que nós pensamos com respeito ao nosso irmão. O que nós queremos ver no irmão. Se nós queremos ver esse mundo para separar ou com o propósito de perdão, para perdoar, para voltarmos de novo à consciência da unicidade. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. Então, o ensino em si, ele chama por testemunhas, e o mundo responderá em testemunho aquilo que na mente nós estamos aprendendo. Então, se nós estamos aprendendo a olhar novamente, através do Espírito Santo, para a inocência na mente, o mundo dará testemunhos disso. Mas se nós queremos ainda apreciar a ideia de separação, o mundo dará testemunhos de tudo que o ego faz.
Continuando aqui no 2.8, é um método de conversão. Então, ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas, é um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Então, ensinar é um método de conversão do mundo nos mostrar o que estamos aprendendo ou o que queremos aprender. Então, o mundo se torna o espelho. E nessa conversão, na- nós, ah, nós podemos fazer isso tanto com palavras como sem. É uma questão de uma atitude mental. É o que nós, de fato, na nossa mente, ao, estamos pensando, ou com qual sistema de pensamento estamos pensando. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas, mas também nunca menos. Então, qualquer situação, todo caso específico, qualquer pensamento, qualquer relacionamento que temos com o nosso irmão, nós estamos ensinando e aprendendo para nós mesmos o que é o irmão e, consequentemente, nós mesmos, e também aprendendo o que o irmão vai ver em nós, porque as mentes são unidas. Então, assim como nós aprendemos o que é o irmão, através de qual sistema de pensamento nós queremos ter, automaticamente também o irmão responde de volta no mesmo nível para nós. O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que acreditas que sejas para ti o relacionamento com os outros. Então, se nós formos reduzir todo o SEM, todo o curso, tudo que Jesus está ensinando, numa única mensagem bem simples, ele está dizendo que todo esse currículo, tudo que Jesus já nos apresentou, tudo que o Espírito Santo está nos mostrando, é simplesmente determinado pelo que nós pensamos que nós somos. Ou nós pensamos que somos separados de Deus, que somos seres individuais e a parte do irmão, ou nós sabemos que essa imagem que eu tenho aqui do meu ser é só um conceito, mas o meu ser é a unicidade. O meu ser não seria nem mais o Cristo, porque Cristo, né, no conceito da unicidade, ainda é separador. Mas dentro da ideia de separação, a gente fala que é o Cristo, que é a verdade, o conhecimento. E se eu acredito que eu sou como Deus me criou, é isso que eu vou ver fora de mim, e é isso que eu também estarei ensinando aos outros. Na situação formal de ensino, essas questões podem não ter nenhuma relação com o que pensas que estás ensinando. Então, veja o quanto o ensino é sutil. Ele é independente do que nós pensamos que estamos ensinando. Nós podemos falar da maneira mais eloquente possível, podemos nos vigiar no comportamento, falando, decorando sem, falando dele o tempo todo, mas se no pensamento eu ainda acredito no ser especial, no ser separado, eu não estarei ensinando sem, mesmo repetindo ele textualmente, eu estarei ensinando que eu sou esse ser especial, esse ser separado. Estarei ensinando que sou um ego. Então, o que nós ensinamos é aquilo que está na mente. Como Jesus até continua depois esclarecendo sobre isso. No entanto, é impossível não usar o conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensinas e, portanto, realmente aprendes. Então, cada situação, cada pensamento, cada caso específico, ele de fato ensina
o que eu quero ser, o que não é o que eu quero ser, o que eu acredito que eu sou. Então, isso é ensinado. E para isso, o conteúdo verbal no teu ensinamento é bastante irrelevante. Tanto faz o que eu aparentemente esteja ensinando, a única coisa que eu estou ensinando mesmo é o que eu acredito na mente. E é isso que a outra mente recebe. E ela sente isso e ela responde a isso. Pode coincidir esse conteúdo verbal, essa coisa dentro da forma, dentro do comportamento, pode coincidir com ele, com o conteúdo da mente, pode coincidir com ele ou não, com o ensinamento. Então, o conteúdo verbal, ele pode estar alinhado à mente e pode estar totalmente contrário à mente. E não será o conteúdo verbal que determinará o que se está ensinando, e sim a mentalidade na qual se está ensinando. É um ensinamento subjacente ao que dizes que te ensina. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. Então, o ensino que nós buscamos ter é apenas um reforço do que nós acreditamos que somos, nada mais. Então, se mesmo que o ensinamento verbal estiver totalmente alinhado aos pensamentos do Espírito Santo, mas ainda no pensamento existe um desejo maior pela separação, pela individualidade, por proteger o autoconceito, é isso que estará se ensinando. Isso que é o ensinamento subjacente ao que dizes. É isso que estarei aprendendo. Então, é sempre a mentalidade do que eu faço. Não importa se eu falo de maneira linda, mansa, se eu berro, se eu grito, se sou mal educado, a única coisa que de fato ensina é em qual mentalidade que eu estou fazendo isso. Então, esse ensinamento subjacente, porque o ensino, ele vai de mente para mente, de consciência de mente individual para consciência de mente individual. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. Então, o ensino, ele pode aparentemente ser muito belo, mas se de alguma maneira ele está sendo usado para reforçar a individualidade ou o autoconceito do ser individual, eu estarei apenas reforçando esse pensamento na minha mente. Mas se de outro lado estiver ouvindo ao Espírito Santo na mente, independente do que esteja dizendo ou fazendo, posso estar fazendo uma coisa totalmente egóica, totalmente que seria a última coisa espiritualizada do comportamento, mas se no pensamento estou atento a lembrar do Cristo que eu sou, é isso que eu estarei ensinando que a meu respeito. A ideia subjacente que eu mantenho de quem sou, ou de com qual sistema de pensamento eu quero me identificar, eu quero ser. O seu propósito, então, o ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. É óbvio que todos nós que pensamos que somos seres que viemos aqui a viver dentro de um ser físico e psicológico, nós estamos conflitados a respeito de quem nós somos. Perdemos a lembrança do Cristo, da unicidade, do céu, da nossa verdadeira realidade, e nos identificamos
com essa figura projetada a partir da mente, que fez esse conceito desse ser separado. E o propósito, então, do currículo do Espírito Santo é diminuir a dúvida que nós temos, então, a respeito do nosso ser, do Cristo, até que finalmente venhamos a nos lembrar do Espírito e não tenhamos mais nenhuma dúvida. Então, este é o propósito desse curso e do próprio Espírito Santo. Isso não significa que o ser que estás tentando proteger seja real. Então, o propósito do que nós ensinamos sempre reforça o que eu acredito a respeito de mim mesmo, e pode ser eu acreditar na separação ou no espírito. Então, isso não significa que estás protegendo, que o que estás protegendo seja real, porque, de fato, nós podemos proteger esse autoconceito que nós fizemos na mente e agora passamos a acreditar que nós somos. É quando nós entregamos essa capacidade de aprender ao ego. Aí nós estamos protegendo algo que não é verdadeiro, mas para nós parece real, como ele diz aqui, mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. E nisso não há também diferenciação. O ser que eu acredito que eu sou é o que eu vou ouvir no irmão e é o que eu vou ouvir a respeito de mim mesmo. Não há exceção nisso. Se eu ainda quero ver o ego no irmão, é isso que eu vou aprender a respeito de mim. Mas se eu vejo Cristo no irmão e o que os testemunhos estão me mostrando aqui no plano físico, eu sei que é apenas uma crença equivocada que não foi desfeita ainda, mas que a realidade do irmão é o Cristo e não isso que está sendo demonstrado no comportamento, que isso é apenas um conceito que não é a realidade dele, aí estarei aprendendo também que sou o Cristo e não um ser dentro do mundo separado aqui da ilusão, não um ser dentro do sonho. Então, isso é inevitável. Então, nós aprender aquilo que nós pensamos que nós somos, mesmo que isso não seja real, isso é inevitável. O que nós queremos ser, nós vamos aprender. Então, isso é inevitável. Não é possível escapar disso. Como poderia ser diferente? Todas as pessoas que seguem o currículo do mundo, e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes, ensinam apenas para convencerem-se de que são o que não são. Então, todos nós, quando nós seguimos o currículo do mundo, quando nós estamos aqui na programação, digamos assim, projetada pelo ego, de que somos esse ser individual, físico e psicológico, nós o fizemos na nossa mente, essa identificação, jogamos a consciência para dentro disso, porque nós, na nossa mente, queremos nos convencer de que nós somos o que nós não somos. E nós não somos aquilo que Deus não criou. Então, nós estamos tentando convencer de que nós somos separados de Deus, que somos seres individuais. Todos que vêm a estar cientes do mundo aqui têm isso em comum. Vieram para cá através disso, através desse desejo de querer ser o que não são, porque a nossa realidade continua inalterada no céu. Nada, de fato, fora do céu aconteceu, mas quando queremos acreditar que o que aparentemente está fora do céu é a realidade, nós viemos com a nossa consciência para dentro desse sonho de dualidade que é esse mundo daqui.
E nisso está o propósito do mundo. Então, servir de palco para nós aprender que nós somos algo diferente do que Deus criou. Esse é o propósito do mundo. O mundo está aqui apenas para isso, para comprovar que a separação de Deus de fato aconteceu, que existe um universo fora da mente de Deus, diferente de Deus. Então, o mundo todo foi projetado com esse propósito. Nesse caso, o que mais poderia ser o currículo do mundo? Então, com esse propósito, como que o mundo ensinaria a nós a voltarmos para o Cristo, se isso desfaz o mundo? Então, o currículo do mundo é para reforçar que nós somos diferentes do que Deus nos criou. A essa situação de aprendizado fechada e sem esperança, que nada ensina além de desespero e morte, Deus envia os seus professores. E aqui, esse Deus envia, de certa maneira metafórica, que obviamente que não há separação, então não há um envio específico de Deus, mas Deus nos deu o seu Espírito Santo para que aqueles que escolhem ao Espírito Santo para seu sistema de pensamento, automaticamente esses são os seus professores, os professores de Deus. E no instante, enquanto estão no Espírito Santo, eles são santos, e por isso que também são os seus professores, são os seus professores. E à medida em que ensinam esses professores, então, que são todos os que ouvem ao Espírito Santo, à medida em que ensinam as suas lições, à medida que ensinam as lições de Deus, de alegria e esperança, o seu aprendizado finalmente vem a ser completo. Então, a cada um que veio a se identificar com a mente separada, por isso que aparentemente ele está dentro desse mundo, fora da mente de Deus, no instante que ele toma a decisão de ver com outros olhos, não com aquele do mundo, que é o sistema de pensamento do ego, mas ele escolhe ver novamente, e dessa vez com o Espírito Santo, ele se torna o professor de Deus dentro do mundo das mentalidades separadas, que acreditam que isso é real, e essas mentalidades permitem que o Espírito Santo ensinem alegria e esperança, até que finalmente o aprendizado venha a ser completo. E quando que o aprendizado venha a ser completo? Quando não houver mais nenhuma interferência entre o que Deus criou igual a si mesmo e a consciência de quem Deus criou igual a si mesmo, de si próprio. Então, enquanto houver uma única dúvida em relação a quem nós de fato somos, como Cristo, enquanto houver uma dúvida, há necessidade de aprendizado. E para esse aprendizado, o Espírito Santo, que é um com a vontade de Deus, portanto, pode-se dizer que o próprio Deus envia os seus professores. Ele envia a nós, que nos tornamos seus professores, a cada instante santo. A cada vez que escolhemos ver com a mentalidade certa, ao invés de com equívoco. Exceto pelos professores de Deus, haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado pareceria para sempre real. Então, o plano do Espírito Santo, como a mentalidade não pode existir duas vontades da mente de Deus e do Filho de Deus. Então, se houve
na ideia de separação, uma vontade contrária à vontade de Deus, embora não seja real, mas é possível enganar-se, e dentro desse engano, a vontade de ser separado continua existindo, o Espírito Santo, ele simplesmente precisa esperar até que essa mente mude a sua vontade. Mas os professores de Deus têm um papel importantíssimo dentro dessa mentalidade, porque é a sua mentalidade que já está ciente que ela é una a todas as demais mentalidades, que dá o primeiro passo em relação à cura. E isso torna a cura mais fácil para aquelas mentalidades ainda totalmente adormecidas. Então, o Espírito Santo não pode se impor, não, ele simplesmente teria que esperar. Mas quando entre os professores de Deus, que se alinham voluntariamente à mente do Espírito Santo, e eles o fazem em nome de todos os irmãos, porque na unicidade eles não se veem mais separados do irmão, eles estão trazendo a mensagem do Espírito Santo, ensinando sobre a liberação a cada irmão. Então, por isso que agora há esperança no mundo, graças aos professores de Deus, ou seja, graças àquelas mentalidades que ainda estão aprendendo aqui, mas que nos instantes santos já se permitem ouvir ao Espírito Santo. E enquanto estão no Espírito Santo, eles o estão fazendo em nome de todas as mentalidades que se acham separadas. Então, a vontade, ela está mudada graças ao reconhecimento da unicidade desses professores. E por isso que a esperança para a salvação do mundo se justifica. Os que se auto-enganam têm que enganar. Aqueles que acreditam que são egos, eles automaticamente têm que também ensinar que o ego aos irmãos, porque os auto-enganados, eles precisam se enganar, pois têm que ensinar o engano. Eles não têm como ensinar outra coisa, nós só ensinamos aquilo que nós pensamos que somos. O que mais é o inferno, exceto isso? Então, ensinar o engano é reforçar o engano e é compartilhar o engano. Como que isso não é o inferno? Então, isso é o inferno. Esse é um manual para os professores de Deus. Então, Jesus está fazendo aqui um manual para nós que já aceitamos parcialmente ao Espírito Santo, que já temos os instantes santos, que já praticamos o perdão com o Espírito Santo. Então, Jesus trouxe esse manual para nós. E falando dos professores ou de nós, eles não são perfeitos. Se fossem, não estariam aqui. Como eu sempre digo, esses professores de Deus, a quem o curso se refere, é a nós que ainda estamos aprendendo a desfazer a culpa na mente, ou a desfazer os bloqueios da consciência da paz, da consciência do Cristo dentro de nós, mas que já não estamos também totalmente insanos, já aprendemos que temos a escolha pelo Espírito Santo. Por isso que, embora ainda não... Por isso que é fato que ainda não somos perfeitos, ainda há muitos equívocos, mas na aprendizagem da liberação desses equívocos, nós tornamos professores de Deus, porque estaremos ensinando esse desfazer de equívoco a cada mentalidade. No entanto, a sua missão é virem a ser perfeitos aqui, e assim ensinam a perfeição repetidamente, de muitas e de muitas maneiras, até que a tenham aprendido. Então, através de muitas maneiras, ensinamos a lição de liberação, quer em pensamento, quer em palavras,
quer em instantes santos voltados ao Espírito Santo, então, de muitas e muitas maneiras, até que finalmente na mente aprenderemos a reconhecer o nosso ser, que nunca se separou de Deus, que ainda permanece tal como Deus nos criou. E então não mais são vistos, embora seus pensamentos permaneçam como uma fonte de força e verdade para sempre. Assim é com Jesus, assim é com todos os iluminados. Nós somos professores como Jesus, como todos os iluminados, com a única diferença de que nós ainda, por enquanto, estamos parcialmente curados, apenas porque ainda tem uma parte nossa que acredita no mundo da separação. No momento que não tivermos mais nenhuma aliança com o ego, que a nossa mente servir 100% apenas ao Espírito Santo, o nosso conceito de um ser separado desaparece totalmente. E aí não é mais visto aqui, embora que os pensamentos permaneçam aqui. Então, nós acessamos os pensamentos do Espírito de Jesus a qualquer momento que nós queremos, que quisermos, porque ele está disponível, assim como de todos os iluminados, embora eles tenham todos o mesmo pensamento, que é o pensamento do Espírito Santo. Por isso que nós só precisamos nos voltar para um ser, para servir como símbolo dessa lembrança. E Jesus é um símbolo para nós, porque nós aprendemos através do currículo especial de Jesus. Está na nossa experiência, a todos que vêm, a quem vem ou sem, é porque de alguma maneira já ouviu falar de Jesus, mas outras épocas, outros tempos, outros planetas que sejam, outras culturas daqui, podem ter outra figura projetada como sendo a imagem daquele ser que já despertou e que deixou os seus pensamentos aqui. Então, a iluminação, ela não acontece da maneira específica de um ser separado, mas a lembrança de um ser separado que já não se vê mais separado, esse pensamento então continua disponível aqui. Por isso que nós temos aqui o pensamento de Jesus no SEM. Então ele claramente se identifica no curso como sendo Jesus, embora que ele saiba que a figura Jesus apenas pareceu existir no mundo, dentro do mundo projetado, mas que ela nunca foi real. Então, ele é totalmente o Cristo, mas o pensamento dele permanece aqui para nos ajudar. E de cada um que se ilumina, acrescenta a esse mesmo pensamento, que também são nossa parte, e assim a gangorra do pensamento certo da mente fica mais forte dentro de cada um e diminui a crença da separação. Então, este é o poder, o elo de ligação da salvação, a corrente que une a expiação num trabalho que a expiação ela é um trabalho conjunto de todos e para todos. Quem são eles? Então, esses professores de Deus, ou esses que aprenderam totalmente já a lição aqui, que dentro do conceito do ser separados já não tem mais nada a aprender e apenas permanecem em pensamento aqui. Quem são eles? Como são escolhidos? Aliás, aqui ele fala dos professores de Deus. Então, quem são eles? Como são escolhidos? O que fazem? Como podem realizar a própria salvação e a salvação do mundo? Esse manual tenta responder a essas perguntas. Então, Jesus, isso está, assim, além do texto, porque isso são dúvidas
muito recorrentes, muito frequentes de quem inicia a jornada, e Jesus vai trazer, então, essas explicações dentro dessa dinâmica de perguntas. Tanto é que na primeira pergunta, que é o assunto da próxima aula, é quem são os professores de Deus, depois quem são os alunos, quais os níveis de ensino, e assim por diante. Então, Jesus nos dando mais uma vez um conhecimento aparentemente teórico, mas para que nós possamos voltar para a prática, para usarmos isso de fato para a mudança, porque não há aprendizado sem mudança. Então, isso nós vimos tão fortemente. Então, isso nós tivemos aqui na introdução do Manual dos Professores, e agora nós estamos, então, abertos aqui à interação, que a gente, até o momento, não tivemos nenhuma interação, mas pode ser pelo chat ou só abrir o microfone. Ficam bem à vontade. Alguém gostaria de colocar algo, ou de pedir, ou de compartilhar algo? E, não havendo, então, nenhuma chamada, eu vou agradecendo ao Espírito Santo por ser o nosso sistema de pensamento, por nos acompanhar no sonho e nos trazer esse conhecimento aqui. Então, com isso, vou encerrando aqui a nossa gravação.